Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão acerca, né, das eleições municipais, uma vez que elas não terminaram ainda, né? Nós estamos ainda para o segundo turno em uma quantidade muito grande de municípios do Brasil e aqui no Espírito Santo, nos dos quatro maiores municípios do estado e da Grande Vitória, obviamente. Os partidos políticos, nos últimos anos, eles têm se desgastado demais, se fragmentado muito, de tal forma que parte da população não consegue enxergar a diferença entre a maioria dos partidos, com raras exceções ou então com pequenas diferenças. Por que isso ocorre? Por vários motivos, mas os culpados principais por isso são os próprios partidos, inegavelmente. Partidos, se todos os partidos defendem a democracia e dizem que defendem a democracia e dizem que defendem a Constituição, mas principalmente se dizem que defendem a democracia, o republicanismo, a transparência, então os partidos deveriam ser amplamente transparentes. Então eles deveriam ser os primeiros a dar demonstração de democracia. Então, assim, qual é a vida partidária que a maioria dos partidos tem? Por exemplo, quanto é que a maior parte dos filiados em um partido participam das decisões desse partido? Quase nada. Na verdade, no Brasil, quando você fala assim, o partido tal decidiu não sei o quê, o partido tal decidiu não sei o quê, o partido tal decidiu não sei o quê. Na verdade, essas decisões foram tomadas por meia dúzia de gato pingado, que mandam no partido. Porque quando você fala assim, o partido decidiu, parece que foi uma grande quantidade de pessoas que optou por isso, que participou de uma ampla discussão, que votaram e tal. Não foi. Eu costumo dizer que partido no Brasil tem dono. Você tem os donos do partido em nível nacional, você tem os donos em nível estadual e você tem os donos do partido em nível municipal. E os acordos e as decisões que esses partidos tomam, em grande parte, se dão no âmbito desses donos, que são aqueles dirigentes que têm o partido na mão, como costumo dizer. Aqui no estado é muito comum falar assim, fulano entregou o partido para Cicrano, o partido foi entregue para Beltrano, Beltrano tem o partido na mão. Essas expressões são para lá de corriqueiras. Então, muitas vezes as decisões, elas não guardam relação com uma análise da conjuntura que existe no município, no estado e no país, e de acordo com aquilo que seria o melhor para a sociedade, o melhor para o município ou o melhor para o estado, mas aquilo que seria o melhor para o projeto de poder daqueles partidos, daquelas pessoas. É assim que as coisas normalmente funcionam. E dessa forma os partidos vão se desgastando. E é uma pena, porque partidos políticos fortes são fundamentais numa democracia. A identificação partidária, ela é muito importante. Só que os próprios partidos vão desgastando isso. Não criam projetos. A maioria das pessoas que às vezes se filiam a um partido para se candidatar, elas nem conhecem o estatuto do seu partido ou o programa do seu partido. O que aquele partido prega, né, como ideal, como meta de política, de desenvolvimento de uma região, do estado, do país, ou seja lá do que for. E depois que armam, aí, não, porque você deveria se posicionar, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Mas quando armam, quando fazem as suas armações, os seus projetos, os seus acordos nos subterrâneos, ninguém é consultado. Não se demonstra claramente o que é que se pretendia e por que que aquela candidatura foi lançada, ou por que aquele projeto foi lançado. Então, muitas vezes as pessoas acabam criticando a postura de uma pessoa como eu, como se eu não valorizasse o partido. Eu valorizo. O que eu não faço é pactuar com aquilo que eu não sei por que foi feito. Porque antes de mais nada eu deveria no mínimo ter o conhecimento. Eu sequer fui consultado a respeito disso, daquilo, desse acordo, ou de outro acordo e não sei mais o que. Não sei mesmo. O segundo turno aqui em Vitória,
Não é o segundo turno dos sonhos de ninguém. Então, assim, e por que nós chegamos a um segundo turno como esse? Eram favas contadas que mais ou menos seria isso. Agora, não adianta cobrar que agora eu me posicione a favor de A ou B. Contra ele, né, Arnaldinho? Não adianta me cobrar para que eu posicione de acordo com A ou B, se ninguém me consultou lá atrás sobre a possibilidade da candidatura de A, B ou C, ou qual era o projeto, ou por que essa candidatura estaria sendo lançada. Agora, quem propiciou esse quadro, provavelmente tem uma estratégia, tem uma carta na manga, deve ter visualizado, deve ter analisado a possibilidade do segundo turno de Vitória ser o que está sendo. Não é a minha participação que vai modificar resultado nem para A, nem para B. Quem participou de todo esse processo e quem insistiu em lançar a candidatura e quem insistiu em fazer acordos subterrâneos, com certeza tem uma carta na manga, tem uma estratégia para enfrentar essa situação. E não sou eu, e não é a minha opinião, e não é o meu posicionamento que vai mudar resultado nenhum de eleição. As pessoas que ajudaram a configurar isso é que provavelmente têm estratégias suficientes, e se não me consultaram, sequer me pediram opinião lá, quando todo esse processo estava começando, não é agora que a minha opinião fará diferença. Muito obrigado, deputado Torino.